Boa noite, boa noite, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui ligadinhos junto com vocês conosco. Nós estamos na Igreja do Brasil para Cristo, Vila Jaguara. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Lima. Junto comigo hoje tem essa equipe maravilhosa. O presbítero Roberto está aqui, daqui a pouco a gente vai falar com vocês. Antes de qualquer coisa, você está ansioso, eu tenho certeza disso, para a chegada das quinta-feiras, que são a roda dos esclarecedores. Eu quero fazer um pedido. A gente deseja que você tenha uma noite abençoada. Essa roda dos esclarecedores está aberta em nome de Jesus. Hoje tem um tema muito bacana. Nós temos uma continuação de uma série de 3, 4 quinta-feiras. E eu vou fazer um pedido para você. Você que nos assiste pelas redes sociais, por gentileza, faça que nem eu agora. Vamos fazer, presbítero Roberto, isso? Deixa eu dar no celular também, né? Vamos compartilhar agora para que mais pessoas assistam. Não custa nada, é de graça, é rapidinho. Você consegue fazer em menos de 1 minuto isso, olha só. Você vai lá, abre, né? Olha só. Você abre onde você está assistindo e faz o seguinte, compartilhar. Se quiser escrever alguma coisa, você escreve, né? Quer direto compartilhar, você já vai colocar publicar. Pronto, eu já compartilhei e já tem pessoas ligadas conosco, como sempre a irmã Roseli, né? E as demais irmãs da igreja. Um abraço a todos vocês em Cristo Jesus. E nós iremos dar início. Antes de dar início, falando sobre esse tema de hoje, eu pedi para o presbítero Roberto estar aqui, orientando os irmãos. Presbítero Roberto, antes de mais nada, a paz do Senhor. Pastor Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, como passou esse dia? Sei bem, graças a Deus. Tenho certeza que os irmãos também em casa. Às vezes esse tempo faz sol, faz frio, faz calor, mas o importante é que a gente esteja aquecido pelo Espírito Santo. Presbítero Roberto, as pessoas em casa, como que elas podem fazer para poder participar? Existe só um mecanismo, um jeito, ou existem outros jeitos que a pessoa pode participar? Primeiro, eu já dei a primeira dica, que é compartilhar. Então está participando. Sim. E se ela quiser mais a fundo participar sobre o assunto, sobre o tema de hoje, o que ela pode fazer em casa? Seja a pessoa da igreja ou quem não é da igreja. Como Sim. funciona? Então, você que é da igreja, nós temos o nosso grupo da igreja pelo WhatsApp, né? Você pode formular as perguntas lá. Daqui umas 8h40 mais ou menos. Depois a gente vai abrir as oportunidades para fazer essas perguntas. Lá você pode fazer, os irmãos da igreja, fazer essas perguntas por esse canal, por esse grupo nosso da igreja. Você que não é da igreja, que não faz parte do nosso grupo, tem o Face, tem o Instagram, e através lá do comentário você pode escrever, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, ou participar também, pode fazer as suas colocações, aquilo que você acha que deve ser comentado. Coloque lá que a gente vai estar interagindo, porque assim que nós aprendemos, sempre como diz Oséias, né? Conhecendo e prosseguindo em conhecer a vontade e a palavra de Deus, certo? Ótimo, excelente. Então fica a dica do presbítero Roberto para vocês. Vocês peguem aí um papel, a caneta, escreve ou digita já no WhatsApp, para não esquecer. Se tem alguma dúvida e quer relembrar alguma coisa do capítulo 5, nós daremos uma revisão rapidinho, mas não perca a oportunidade. Nós estamos aqui para, junto com vocês, poder transbordar a palavra de Deus, transbordar em conhecimento, porque, como já foi dito pelo presbítero, a gente está compartilhando, um aprendendo com o outro. Não existe essa ideia de quem sabe mais, quem é melhor. Sim. Não é verdade? Nós aprendemos com todos. Se você tem humildade também hoje para estar assistindo, aprendendo, você pode compartilhar, fazer algum tipo de colocação. Presbítero Roberto, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Nós já começaremos agora a nossa roda dos esclarecedores. Eu vou fazer uma oração, ok? Rápida, objetiva, porque a gente vai pedir para o Espírito Santo de Deus nos dar o entendimento, a instrução, o conhecimento, para que possamos não só conhecer a letra, ok? Para que nós possamos não só conhecer a letra, mas também conhecer a profundidade daquilo que Deus tem para nossas vidas, na prática, ok? Vamos orar? Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite com sua palavra, com o entendimento da sua palavra, que o Espírito Santo possa fazer a gente ter luz
da sua vontade, podemos ter esclarecimento, que possamos crescer na graça, no conhecimento, que cada irmão em casa, cada irmã possa ser instruídos pelo Senhor. Assim é essa nossa oração nessa noite, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nós estamos numa série aqui, que o pastor, numa pregação dele sobre a porta estreita, ele fez uma colocação na mensagem falando sobre a importância de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E durante a fala dele nessa ocasião, ele disse algo que os estudiosos, os teólogos, e de fato tem uma veracidade muito grande, que se perdêssemos todo o conteúdo bíblico, é lógico que uma coisa faz link com a outra, é lógico que uma coisa faz ligação com a outra, mas o que quer dizer a respeito disso é que quando a pessoa, se ela tiver Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no seu coração, no seu entendimento, na sua boca, na sua alma, aquilo lhe dará um caminho, uma direção, aquilo conseguirá instruir a pessoas, porque ali tem princípios fundamentais, insubstituíveis, inegociáveis, irrevogáveis da fé cristã. Ok? A fé cristã, ela não é apoiada em homens, ela é fundamentada no Senhor Jesus. E foi o próprio Senhor Jesus que no capítulo 5 diz o texto, que ele sobe ao monte e começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? O sermão da montanha. Foi muito top. E para não ficar nisso, eu vou dar aqui 3 minutos, vamos lá? Uma pincelada, no capítulo 5, nós lemos sobre Jesus subindo no sermão da montanha ali e dando aquelas bem-aventuranças, falando, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. Ele começa, você acha que lembra o que significa a palavra bem-aventurado, né? Esqueceu? Lembrou? Falou para o seu irmão do lado aí, que está com você, sua irmã? Isso, é mais que feliz. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Falamos sobre o sal da terra, a luz do mundo, que é o que o cristão é. Falamos também sobre o cumprimento da lei e dos profetas, né? Falamos sobre aquele peso que antigamente só era adultério quando se cometia. Aí Jesus fala, olha só, vocês sabem disso, vocês pensam que é só assim? Deus conhece o coração, a intenção. Se só de você olhar e desejar, você já pecou em seu coração. Aí ele vai estreitando, vai falando sobre a sua palavra, ser sim, sim e não, não. Essa é a palavra do cristão, né? O que passa disso é procedência maligna. Ele também falou sobre o amor, e quando você aborrece, você se torna homicida, você se torna inimigo de Deus. E por fim ele disse no versículo 48, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, a pergunta é, tem como ser perfeito como Deus? Jesus estava julgando uma conversa fora, ou colocando para a gente ter uma meta inalcançável, não tem como alcançar. Aí nós entendemos pela Bíblia Sagrada, que Paulo ensinando, ele disse que o amor é o vínculo da perfeição. Então quando Jesus diz para que possamos ter Deus como padrão de perfeição, Jesus disse, seja vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. É uma meta, é o alvo, mas será que tem como chegar? Então, essa é uma resposta que não devemos entrar em questão. Nós temos que entrar no caminho da perfeição. A Bíblia diz que cada dia o justo vai crescendo em sua luz, vai brilhando cada dia mais, cada vez mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Ok? Então essa, na verdade, é o contexto que quer dizer o assunto. Quando Jesus diz, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E o vínculo da perfeição, para a gente fechar o capítulo 5 nessa revisão, é o amor. Quando você tem o amor de Deus na sua vida, quando você não vive uma religiosidade, quando você não bate cartão, quando você não vive para impressionar ou para se apresentar aos homens, mas quando você se apresenta diante de Deus como obreiro aprovado, aí sim, Ele ficará feliz com a sua atitude, com o seu posicionamento, e
e você de fato estará cumprindo esses princípios, ser sal da terra, luz do mundo e assim por diante. Vamos lá para o capítulo 6 agora, que é a proposta do dia de hoje. Capítulo 6, o versículo 1 em diante, ele vai falar sobre um assunto também que é tudo a ver com o que Jesus disse, com o que o pastor Fernando falou na pregação, na porta estreita. Veja isso aqui na porta estreita, porque a tendência do homem é querer mostrar que está fazendo, é querer se engrandecer. Por exemplo, a pessoa prega, ela quer dizer que é o pregadorzão. A pessoa canta, quer dizer que canta demais. A pessoa trabalha em qualquer departamento da igreja, em qualquer área, faz alguma coisa para o próximo na rua, e ela quer demonstrar que está fazendo. Jesus vai falar sobre isso, sobre esmola, quando você fizer, ok? Versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sejais vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus, porque era o costume. Sabe, irmã Salma, que está atrás das câmeras aí, nós temos uma equipe abençoada hoje aqui. Essa é a atitude de muitos hipócritas. Eles faziam nas praças questão das pessoas verem que eles estão dando esmola. Não era nenhuma ajuda de peso, era esmola, era aquilo que sobrava, não era aquilo que doía. Porque se tem uma coisa que Deus agrada quando você colabora, quando você compartilha, quando você doa, é aquilo que dói. O nome já diz, né? Doar, dói. Então quando dói, aí tem um peso, porque dá o resto. Se Deus não aceita o resto, Ele também não quer que você dê o resto para as pessoas. É o que eles faziam, mas esmola. Jesus, conhecendo o coração, falou: para com isso, chega. Meu pai está cansado disso. Vocês fazem essas presepadas de vocês aí e pensam que estão ganhando galardão. Vocês estão ganhando só honra, galardão humano, mas no céu vocês não vão ganhar. E ele continua, né, falando sobre esse assunto de esmola. É muito interessante. Eu vou também aqui pedir para vocês acompanhar no versículo 5, quando ele vai falar sobre oração. O capítulo 6, ele é tão interessante que é ele que vai dar-nos uma oração modelo. Você já ouviu falar, né, da oração do Pai Nosso? Está aqui. Foi lá no monte, no Sermão da Montanha, onde Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso. Não sabia? Então, foi lá no Sermão da Montanha que Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Versículo 5 diz assim: quando orares, ou seja, quando você for orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e esquina das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Meus irmãos, é complicado, né, essa atitude. Não, fala sério. A pessoa tem uma atitude hipócrita até na vida espiritual. Eles oravam para serem vistos e ouvidos pelos homens. É como eles querem atrair para si glória, honra. Olha como eu oro, olha como eu canto, olha como eu prego, olha como eu toco. E Jesus está dizendo: não, essa intenção está errada. A intenção de orar é boa, o desejo de orar é bom. Agora, o que te motiva a orar? Já percebeu que as pessoas sozinhas não têm palavra de oração? Mas é só pegar um microfone que parece que muda. Já viu isso, né, Salmo? A pessoa sozinha não ora, não tem palavra de oração. Mas parece que quando está na frente das câmeras, quando está nos holofotes da vida, quando está diante da plateia, do público, do povo, da igreja de Jesus, a pessoa se transforma. É o que esses hipócritas, porque Jesus disse: vocês não podem fazer que nem os hipócritas, e vocês estão no mesmo caminho. O Senhor está nos ensinando, e eu vou dizer talvez todas essas quarta-feiras, mais uma no caso, né? Que a semana que vem é a 7ª, então é mais uma. Talvez você sinta um pouco amarga as nossas falas, nossas instruções. É porque tem tudo a ver com o que o pastor tem pregado e tem sentido da parte de Deus de falar sobre a porta estreita, ok? Então assim, é para nossa edificação. Se houver algum tipo de exortação, é para nós crescermos. E o Senhor está nos ensinando. Eu não quero que vocês sejam hipócritas. Eu não quero que vocês se transformem na frente das pessoas. Sejam quem vocês são. E naquilo que vocês erram, melhorem. É assim que é a vida do cristão. A vida do cristão é essa. Ele não pode viver de aparência, de fachada. Ele não pode. E Jesus sabe disso. Ele vê tudo isso.
No versículo 5 ele diz sobre isso, e no versículo 6 ele fala: mas tu, olha só, ele dá o padrão dos hipócritas, mas ele diz para os discípulos: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, na sua sala, entra no lugar secreto, no teu lugar íntimo, e fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Recebe essa palavra, mesmo que seja uma instrução. Existem recompensas de Deus para a sua vida. Se até então você não tem recebido algumas recompensas, vamos mudar a chave. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, em pé, sentado, não sei. Fecha a porta. O teu momento com Deus não é 3 horas, 4 horas. Quem dera se Deus te levar a essa profundidade. Mas assim, aqueles 5 minutos que você se derrama, que você chora, que você diz: Senhor, eu estou um caco, estou quebrado. Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito. E começa a falar com Ele. Vai fluir, vai descer lágrimas dos seus olhos, como eu sinto aqui a presença de Deus, e você também na sua casa está sentindo, porque você já passou por isso e sabe quão bom é entrar no quarto, sabe quão bom é falar com o Pai em oculto, sabe quão bom é só Ele saber dos seus dilemas, dos seus problemas, e Ele nos instrui a isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai te recompensará. Ele também fala no versículo 7, para não usar de vãs repetições. É como se fosse uma reza, sem querer criticar e falar de nenhuma religião. Deus não está interessado que você repita o Pai Nosso 10 vezes, 15 vezes. Não tem. A oração do Pai Nosso é como se fosse um modelo que nós iremos entender do conteúdo da oração que Deus espera de você. O versículo 7 fala sobre isso, para não fazer de vãs repetições. Também, o versículo 8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que vos é necessário antes de pedir. Deus sabe o que você precisa, bem antes de você pedir. Sim, Deus sabe, mas Ele quer ouvir, Ele quer saber se você tem desejos, vontade, se você tem a intenção de pedi-lo, de reconhecê-lo, que Ele é soberano para te atender. Aí Ele diz, no versículo 8, vocês devem fazer isso quando vocês orarem. Aí ele já vai para o versículo 9, gente, ó. Portanto, vós, quando orares, devem orar assim. Aí começa o modelo. Você já conhece, né? Pai nosso que estás no céu. Ele já põe Deus como Pai. Os judeus antigamente não chamavam Deus de Pai. Não tinha esse costume de chamar Deus de Pai. Aí ele já diz: Pai nosso que estás no céu. Eles já começam agora a santificar o nome dele. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vou dar uma pausa. Vocês veem que tem tudo a ver com o que nós estamos falando? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não interpretem isso não, é com a parte literal em relação à dívida, dinheiro. É muito mais do que isso, porque tem gente que não deve um centavo para ninguém, mas deve muito perdão, deve pedir muita desculpa pelos erros cometidos, pelas mágoas geradas na pessoa. É o esposo para com a esposa, é a esposa para com o esposo, é os pais para com os filhos, é os filhos para com os pais. Engano seu se você pensa que você não deve fazer isso. Agora Jesus disse, calma aí, não estou entendendo. Tem que cumprir essa oração. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o padrão, é o modelo, porque ninguém deve dinheiro para Deus, no bom sentido, entende? Ninguém deve dinheiro. Então, como que Jesus ensina a falar sobre isso? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós devíamos a Deus, não é verdade? O nosso pecado que magoou, que entristeceu, que nos afastou dele. Sabia que quando você magoa alguém, você se afasta da pessoa?
você se distancia, e você tem que entender isso, é a oração padrão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Eu vou pedir para o presbítero que quando chegar, vocês sabem que ele chega um pouquinho atrasado. Pode vir, pode passar aqui, senta aqui. Paz do Senhor, presbítero Ricardo. Já continuo, irmãos. Paz do Senhor, boa noite. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós estamos dando uma pincelada, já dei a pincelada aqui sobre o capítulo 5, recapitulando, e entramos no capítulo 6 hoje. E começamos a falar sobre a ideia do que Jesus passa, né? Sobre esmola, que as pessoas faziam para ser vista, para chamar atenção. Aí Jesus fala sobre a oração, que eles oravam para serem vistos e recebiam galardão. E estamos falando agora sobre a oração do Pai Nosso, a continuação, onde mostra o padrão, o modelo. E Jesus disse: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Esse é um desejo, um temor. Sabia? Você quer saber quando você vai conseguir diminuir o seu nível de estar pecando, de viver em pecado ou de pecar? É quando existir isso em você. Quando você aborrecer o pecado como Deus aborrece, pode ter certeza que o número seus de pecado irão diminuir. Os seus números de escorregar, de cair, vai se diminuir. Porque Jesus falou isso: não nos deixe cair em tentação. É uma oração que o discípulo de Jesus tem que ter. Quando ele ora, dizer: eu não quero pecar, me livra disso, eu quero fugir disso, da presença do mal, eu quero agradar o Senhor, não quero lhe entristecer. Não é isso, presbítero? É exatamente isso. Quando você tem essa nova natureza instalada no teu coração, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele instala em você uma nova natureza, que é aquele que vai te dar condições de desejar isso, né? Sem a presença dele, sem um novo nascimento, não tem como a pessoa primeiro querer, primeiro desejar isso, e em segundo não tem como ela se aplicar a isso. Então são dois passos para o homem que não nasceu de novo ainda, são impossíveis. Ele pode até tentar por um tempo, ele pode até conseguir por um tempo, mas permanecer é somente a presença do Espírito Santo de Deus, que faz você almejar, faz você desejar aquilo, faz você ser um com Deus. Na oração de Jesus: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em Ti, Tu em mim e eu neles. Isso é profundo. E através do Espírito Santo, como você está dizendo, a pessoa vai ter nojo do pecado. E quando o pecado tem que ser assim, olha uma explicação que eu recebi uma vez de uma pessoa, não lembro quem, faz tempo, e eu tenho aplicado até hoje. O senhor veio de carro para cá, né? Ok. E o senhor não saiu de casa dizendo assim: hoje eu vou sair e vou bater o carro. E se acontecer isso, foi um acidente. Foi um acidente. Exatamente. Porque ninguém sai de casa dizendo: eu vou bater um carro. Tem gente que é meio doido, né? Vai, vou bater o carro hoje. Aí já é diferente, as consequências serão maiores ainda, desastrosas. Mas não é porque você não saiu de casa com o desejo de bater o carro que também não terá consequências, que não trará danos. Sem dúvida nenhuma, não tem como. Mas quando você leva isso em relação ao pecado, tem que ser um acidente, não tem que ser uma coisa que você planejou. E se você vigiar bastante, é bem provável que você saia de casa e volte e não bata o carro. Então, assim, essa oração do Senhor Jesus em relação ao Pai Nosso, ela vem trazendo esses valores: vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, por favor. Me permita aqui uma parcela das Escrituras Sagradas. Na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 9, quando eu me converti e comecei a ler as Escrituras, eu não tinha noção do que se tratava versões, né? A utilidade que ela tem, as versões que elas têm, a dificuldade que é fazer uma transliteração bíblica, uma tradução bíblica, é bem difícil, irmãos.
Quando você entende o ambiente, o universo das traduções, então você compreende por que é que está escrito dessa maneira, né? Então, na primeira carta de João, capítulo 13, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: quem comete pecado é o diabo, porque ele peca desde o começo. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aí o versículo 9, propriamente: quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, né, que é o novo nascimento que nós estamos falando, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. A tradução aqui coloca no imperativo não peca, quando na verdade a tradução ela cometeu aqui um deslize, vamos dizer assim, porque não é esse o sentido que está aqui originalmente. O verbo se encontra no gerúndio, é pecando, né? Não permanece pecando, não permanece, ou não pecado, não permanece, conforme ao exemplo que você disse, não me batendo o carro porque quer, vou planejar a próxima batida de carro. Então o texto aqui diz: não permanece no pecado, ou não vive pecando. Algumas traduções vão trazer este versículo de maneira correta, e isso aqui me deixou muito encafifado durante um certo tempo. Mas como é que não peca? Eu nunca vou conseguir alcançar isso que João está falando. Aquele que é nascido de Deus não peca. Já sai trupicando. Vocês entenderam essa chave legal para virar? Esse texto é muito forte, e acho que a maioria dos cristãos passaram também com a cabeça pinela não peca sobre forte, isso, né? Não peca. Então, assim, quando você entende isso, você vai ver que você não deve pecar. Você tem que ficar longe do pecado. Se porventura, no transitar da sua fé cristã, no momento seu de não vigiar, você tem que ir correndo fazer o que o próprio João nessa carta disse, né? Nós temos um advogado. A mesma coisa vai acontecer com o texto que diz: segui a paz com todos e a santificação, que a santificação é a separação, né? Que o crente produz, o crente que anda na separação, que é a palavra que a Bíblia usa, é santificação, que é separação. E aí a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou o Senhor, sou santo. E aí a outra dificuldade também: mas como que eu vou ser santo como Deus é santo, se Deus é perfeito? Mas se está se tratando, irmãos, da busca para ser, da luta para ser, da permanência daquilo que Deus fez, né? 2,14 de Hebreus que diz: tanto os que santificam quanto os que são santificados. Quem nos santificou foi Cristo. Ele nos separou. E agora eu busco me separar. A redenção tira o crente do mundo, e a santificação tira o mundo do crente. Uau. Esse é o processo. Tira o mundo do crente, mas é um processo, como quem coloca água no coador de pó e vai deixando cair água limpa, até que toda a água saia limpa. E aí eu encerro a minha fala com o pensamento do apóstolo Paulo com relação a isso, que é a busca por santificação. Ele diz em Filipenses, em Efésios 3,18: quanto a mim, meus amados irmãos, eu não julgo que haja alcançado 3,13, irmãos. Eu não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu sei que faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Então todo dia somos levados ao matadouro. A carta de Romanos: todo dia somos levados ao matadouro e mortificando a nossa carne todo dia. É um processo que só vai ter fim quando lá nós chegarmos na presença de Deus, onde teremos um corpo glorificado e o pecado já não fará mais parte de nós. Essa ideia que você falou sobre a santidade, ser santo, como Deus é santo, foi o que eu estava dizendo agora mesmo antes de eu chegar, mas na ideia de Mateus, onde nós estamos sobre essa série nesses 3, quinta-feira, capítulo 5 de Mateus, versículo 48, que é um versículo que lá no começo, lá atrás da minha fé cristã, como esse também de João, ficava encafufado, né? Olha o que Jesus disse: sede vós perfeito, é o padrão, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Porque se Jesus pedisse para eu ser perfeito que nem um líder da sinagoga, que nem um rabi, ok, ele é homem, eu consigo. Agora ele fala para eu ser perfeito como Deus. Confunde, né?
Então, aí um dia que virou minha chave na minha mente, e o que já virou dos irmãos hoje com a sua fala sobre santidade, e também acredito sobre perfeição, Paulo vai e fala que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: para você ser perfeito como pai, você tem que amar com o amor do pai. Ou seja, talvez hoje você não ame como Deus espera, mas se você está no caminho do amor, da perfeição, você vai cada dia fazendo o que também a Bíblia diz. É uma luz na aurora, né? Vai brilhando cada vez mais, até chegar na estatura de um varão perfeito. Olha aí. Tem tudo a ver, né? A comparação da luz do sol, que começa lá 5 e pouco, 5 e pouco, e vai subindo. Aí a palavra de Deus, até ser um dia perfeito. É uma busca. Varão perfeito, dentro do varão. É ideia de perfeição, né? Exatamente. Porque é o padrão. Porque senão nós teremos uma geração, como infelizmente nós temos, meia boca, que leva o evangelho meia boca, que leva a fé meia boca, que leva a santidade meia boca, que eu vou falar, tá? Eu falei que nesses 3 quinta-feira, talvez é um esquema de puxar a orelha nossa, todo mundo. Nós vivemos uma geração hoje que os jovens, dentro das igrejas, vivem uma vida sexualmente antes do casamento normal. É normal. Não tem problema não, o sexo antes do casamento, não tem problema não, a pessoa, é maconha natural, tem jovem que fala sobre isso, e assim por diante. Então assim, quando a pessoa sai do caminho da perfeição, do caminho do amor, do caminho da santidade, ela está oposto. Se Deus está lá, a santidade está lá, a limpeza está lá, a purificação está lá, e você vai ao contrário, você tem que mudar a sua rota, pegar esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e cravar na sua alma, e cravar no seu coração, para que você possa viver uma vida cristã mais sadia e séria em Deus. Sim. Dificilmente você, irmão, irmã, vai conseguir prosseguir na caminhada. Não tem como. Olha, só deixando rapidinho, pode ficar aqui, ó. Só deixando aqui bem claro, a gente aqui não estamos julgando e criticando ninguém. Sim. Você que vive uma vida pecaminosa, que não está casado, com a namorada, com o namorado, você é muito bem-vindo no nosso meio. Não existe uma fala, não. Agora a ideia é de gente que está na igreja já faz tempo, que exerce o ministério e sabe do que é errado. Uma coisa é você chegar para o seu pastor, para o senhor e falar: eu errei, me ajuda, ele vai te aconselhar, vai te abraçar, vai orar. Agora outra coisa é você ficar sujo no pecado, se não lambuzar na lama, não é verdade, querido? É diferente. É verdade. Eu ia comentar a respeito eu sempre na periferia da ideia, né? Eu ia comentar a respeito das razões, tem pelo menos 3 razões pelas quais o Israel de Deus ele não conseguiu herdar as promessas de Deus na sua totalidade. Uma delas, das coisas que Deus pedia, eles tinham influência das outras nações, eles queriam ser como as outras nações, e eles achavam pesado o elevado padrão moral de Deus, que Deus exigia daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Conforme Hebreus capítulo 12, a mesma coisa, que filho há que o pai não corrija. Se você o recebeu por pai, então aceite a correção. Se aceita o amor baseado na correção? Exatamente. Se estás sem correção e não aceita a correção, é filho rebelde. A Bíblia chama, vamos essa expressão, é o filho bastardo. É o filho que não aceita a repreensão. Então, das 3 causas principais pelas quais Israel não conseguiu herdar as promessas de Deus na sua totalidade, uma delas é por causa do elevado padrão moral de Deus. Então, voltando aqui e tocando na mesma tecla, Deus tem um elevado padrão moral que Ele estabeleceu, conforme o pastor Marcelo. Repete de novo isso aí. Deus tem o quê? Um elevado padrão moral. Ou seja, quem colocou foi Ele. Então, esse padrão. Ele colocou esse padrão moral. Para que possamos... Ele é elevado, um padrão moral, é Deus, né? É um elevado padrão moral. Mas é difícil, não tem como, será? Acho que é impossível, não tem como não. Então, o que Deus aprecia, o que Deus está apreciando de nós, é a busca, conforme eu acabei de citar aqui em Filipenses 3,13. Quanto a mim, irmãos, eu não julgo que haja alcançado a perfeição. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira
que alcanceis. Porque eu de tudo me abstenho, esmurro a minha própria carne, para alcançar uma coroa, não corruptível, mas uma coroa incorruptível. A pergunta que fica é: você está disposto a correr até onde? Até metade da maratona? Você está disposto a esmurrar o quê? Você está disposto a fazer o quê? Em prol de Jesus, do Evangelho, das pessoas, da humanidade. É o que você está disposto. Está disposto a ser santo, a ser diferente, a brilhar, a saudar, a dar sabor à humanidade. Os homens, a Bíblia fala assim que o mundo espera, a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus só se manifestam com esses princípios. Você pode ter um cabelo comprido, um paletó, uma gravata, que lindo, que maravilhoso, mas isso não vai convencer o homem do pecado, isso não vai mudar a pessoa, não vai transformar o coração, a mente dela, mas é um discípulo de Jesus que ama. E vamos continuar aqui, o presbítero, porque eu disse que, de certa forma, vai puxar nossas orelhas aqui, 5, 6 e 7 de Mateus. Olha só. Isso é para todo filho. E olha só. Ministros do Evangelho também. Todos nós. E olha só o que vem aqui agora, depois da oração do Pai Nosso. Ele é o que o pastor falou sobre a porta estreita. Olha só, vou pedir para o senhor ler, presbítero, por gentileza, o versículo 14. Lê o 14, o 15, por favor. O 14 e o 15 só. Capítulo 6. Você em casa também? Você já está preparando as suas perguntas? Está chegando pergunta aí, né, presbítero? Está chegando aí, legal. Se quiser já trazer, pode trazendo para nós ganhar tempo e interagir com os irmãos em casa. Eu já quero aqui mais uma vez mandar um abraço, saudações em Cristo para todos vocês que assistem, compartilham. Se é importante para você, se é edificante para você, compartilha, ok? Se não compartilha ainda, vai lá, compartilha, enquanto aqui o presbítero vai fazer essa leitura. Versículo 14 e 15, por favor. 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que lhe ofenderam, o Pai de vocês que está no céu também os perdoará. Calma aí, isso é um padrão também, então. Isso é muito sério isso, tem que levar. Você em casa tem que levar a sério isso. O senhor leu que Jesus disse que se nós perdoarmos as pessoas, Deus o Pai nos perdoará. Esse é o padrão. Você perdoa porque você foi perdoado. Então é sempre isso. Perdoa, então vai ser perdoado. Você perdoa porque você já foi uma vez perdoado. Aí automaticamente você perdoa. Daí ele também te perdoa. Agora o versículo 15, o que diz? Agora vai estreitar mais ainda. Aqui então é o contraponto. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as vossas ofensas. E aí eu faço uma pergunta para ti. Tem situações que é muito difícil perdoar. Tem pessoas que é difícil perdoar. Tem situações graves que já ocorreram e ocorrem no mundo. Mágoas profundas, feitas por pessoas que estão a poucos metros de distância do nosso fórum íntimo. Uma das coisas que talvez pudesse magoar Jesus é o fato, por exemplo, dele ter vindo para o seu povo, conforme profecias anteriormente anunciadas. Ele veio para os seus, João escreve isso, o Evangelho de João, do primeiro capítulo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí, essa traição e essa perseguição, essa rejeição está vindo da parte dos judeus. Aí, na cruz do Calvário, ele diz assim, naquele momento de render o Espírito: Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. Depois Estevão vai seguir a mesma trilha. Pai, não lhes impute, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão está sendo apedrejado. Exatamente, Estevão está sendo apedrejado, e aí ele está seguindo a mesma trilha de Jesus, e orando por aqueles que estão lhe apedrejando, dizendo: Pai, perdoa-os, não lhes impute esse pecado. Então é algo bastante difícil. Você tem alguma receita para que nós possamos andar nessa trilha? O que é que o pastor sugere? O que eu sugiro é seguir o exemplo de Jesus. Quando você já deu a dica, tá? Vou pegar aqui a resposta dele. Você já deu a dica. Quando a pessoa é nascida de novo, a natureza dela vai falar mais alto, a natureza espiritual.
carnal vai estar gritando, só que aí a espiritual está esmurrando, como Paulo esmurrava. Vou perdoar, porque eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. E perdão não é um sentimento. Eu estou sentindo de perdoar o irmão, viu? Eu estou sentindo de perdoar fulana, beltrana, ciclano. Perdão nunca foi sentimento. Vou repetir, para você entender e parar com essa conversa. Eu estou sentindo de perdoar a irmã, estou sentindo de perdoar o irmão. Você está sentindo nada, você está sentindo outro sentimento ruim. Perdão é atitude, eu vou repetir, perdão é atitude, você decide pegar aquela mágoa, aquele mal que a pessoa te fez, aquela dor, aquela tristeza, e você decide fazer o que Jesus fez por você. Ele pegou tudo que você fez contra ele, lançou no mar do esquecimento e disse: não me lembro mais. Essa ideia de não me lembrar mais, não é porque você tem Alzheimer e esqueceu do que ele fez, não te trará dor. Quando você vê a pessoa, você não vai ficar, como diz a linguagem popular que você entende, na segunda, vai ficar meio ressabiado, com o pé atrás. O presbítero me magoou, perdoei ele, mas não confio nele mais não perdoou nunca. Existe olha só, vou aproveitar aqui, se você seja na nossa igreja, tem endereço certo isso, seja na nossa igreja ou outra igreja, vai servir para alguém. Se você vive uma vida de falta de perdão, se você não libera perdão, se você não perdoa, se existe no nosso meio, eu não sei, e falo isso debaixo do sangue de Jesus, se no nosso meio existe alguém que fala: não vou com a cara da irmã, eu não vou com a cara do irmão, olha, eu vou até com a cara do pastor Marcelo, mas não vou com a cara do pastor Fernando, olha, eu vou até com a cara do pastor Fernando, mas não vou com a cara do pastor Marcelo, olha, eu gosto do presbítero, mas não gosto do presbítero Roberto. Se você faz isso, você está sendo influenciado. Não preciso continuar, né? Você imagina por quê? Então, isso aqui é com muito amor. Esse tipo de exortação é com muito amor. O presbítero acabou de ler, não é a palavra dele, nem minha, é de Jesus. Jesus falou o quê? Se você não perdoar, o seu pai também não vos perdoará. Se não recebe perdão, vai para o céu? Só tem 2 lugares, né? Se você não recebe perdão de Deus, você vai para o céu? A pergunta, e você é inteligente. Então, com muito amor, engole esse sentimento aí de, sabe, joga fora, abole isso. Jesus te perdoou. Quanto mal você já fez para Jesus? Quanta tristeza você já gerou no coração de Jesus? Não é verdade? Agora, falando sério, assim, para aquela pessoa que é nascida de novo, que tem o Espírito Santo de Deus, dificilmente, porque assim, esse tipo de condição, ela sempre está diante de você. Qualquer gatilho lembra aquela situação, qualquer gatilho lembra aquela pessoa, qualquer lugar lembra aquela pessoa, né? E eu não acredito que alguém que é nascido de novo tenha condições de orar a Deus profundamente, de derramar-se aos pés de Jesus profundamente. E naquele momento não está liberando. Não tem como, eu digo assim como seja, então quer dizer que essa pessoa chora, faz todo aquele drama, pula, sapateia, mas vive com mágoa no coração de terceiros, tem alguma coisa enferrujada aí. Tem alguma coisa que não está batendo legal. Tem alguma coisa que porque o que ele falou tem lógica, biblicamente, sabe por quê? Porque se você se derrama perante Deus, naquele momento o amor de Deus está bala, está fera no seu coração, você está inundado. O amor de Deus te constrange a ponto de você dizer, como já foi dito, perdoa eles não sabem o que fazem. Mais ou menos aquela ideia que foi passada quando naquele momento do altar, lembra que nós ministramos aqui, então a pessoa pode conseguir levar isso até o pátio, e aí ela pode ainda insistindo no erro, neste erro da falta do perdão, ela pode levar isso até o santo dos santos, os santos, né? O pátio, o santo, e aí, mas quando ela entra no Santíssimo, que é o lugar secreto de Deus, lá você é desarmado pelo amor de Deus, lá você é desarmado pela presença de Deus, que figuradamente, espiritualmente falando, trata-se da nossa entrada no
na mais profunda presença de Deus, quando o cristão consegue virar aquela chave, onde ele esquece de tudo e só permanece a adoração, o derramar do coração, lá você é curado, porque se você foi perdoado, automaticamente você vai conseguir perdoar também. Deus já nos perdoou e automaticamente você também vai liberar perdão, porque isso aí é um fardo que não se pode carregar. Tem dois tipos de pessoas assistindo, presbítero. Aquela que é ensinável, que fala, poxa, é para mim isso, está doendo, está amargo, eu preciso liberar perdão, preciso conversar com aquela pessoa, preciso conversar com aquela pessoa, nem sabe que eu não vou com a cara dela, que eu não gosto dela, que eu já estou maquinando mal contra ela, falando um monte de coisa, que nem, e eu entendo que ela nem é assim, ou talvez é, mas não é nesse grau, e não, isso é para mim. Existe esse tipo de pessoa, e existe outro tipo de pessoa que fala assim, outro tipo de pessoa que é arrogante, é insubmisso, não respeita a liderança, não respeita líder, não respeita Deus, não respeita a palavra de Deus, é dono do próprio nariz, é Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não é aquela pessoa que é ensinada, fala, poxa, realmente, você tem que ser fácil para pegar as coisas. É sim, não. Se você entende que tem que perdoar, já talvez num bom sentido, você desligar agora esse Facebook, sair correndo desesperado, dizer, me perdoa minha irmã, me perdoa meu irmão, não quero perder a comunhão com você, também eu não quero perder a comunhão com Deus. A pessoa, quando ela é fácil para resolver, ela já quer resolver na hora. Então assim, cuidado, para que você não seja pego diante de Deus nessa situação, de você não perdoar e não receber o perdão de Deus. Antes de eu continuar, um tipo de leitura que a gente continua no capítulo 6 ainda, nós temos aqui a participação do presbítero Roberto. Ele faz uma colocação sobre o Mateus 6 que nós lemos aqui, sobre a ideia do Pai Nosso, a oração. Ele fala assim, esta intimidade de um Deus próximo se identificando como Pai Nosso, uma boa colocação dele. Ele diz, pois os judeus conheciam um Deus distante, irado, ok? E é uma verdade, os judeus conheciam esse Deus, mas um Deus distante, irado, que mata, não que o Deus do Novo Testamento não mata, vacila, você vê, fica brincando com o pecado, fica vivendo uma vida de mentira, porque tem crente que pensa que o pecado que Deus não gosta é só o adultério, e eu preciso falar isso. Cadê o celular do senhor? Presta aí. Porque tem gente que não adultera, né? Mas faz isso aqui, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eu quero falar com o Marcelo, fala que eu não estou. Que eu não estou. Aí seu filho está vendo, a sua filha está vendo. Aí você quer ensinar ela para não mentir. Você quer ensinar ela para não mentir. Cuidado. Jesus falou sobre a mentira. Então, tenha noção dessas coisas e leve a sério o Evangelho de Jesus. E para terminar, ele falou assim, muda, tudo aquilo conhecido do tempo de Jesus. Realmente muda tudo. Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu. Presbítero. Deixa eu fazer ainda mais uma colocação. Sim. E se de repente aquela pessoa que você aquela pessoa que você faleceu a pessoa e lá, você não tem condições de ir lá falar com ela, você não tem condições de ir lá pedir o perdão dela, liberar o perdão, enfim, se consertar, alinhar os ponteiros, não tem como. E aí tem uma palavra aqui em Marcos capítulo 11, e o versículo de número 25, diz assim, e quando estiverdes orando, perdoai, e se tende alguma coisa com alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as ofensas, perdoai, mas se não perdoardes, não sereis perdoado. Olha o detalhe que ele está falando aqui, quando estiverdes orando, perdoai. Quando você estiver orando, perdoai. Eu não fui até aquela pessoa. Por quê? Porque a falta de perdão, ela não faz mal tanto para outra pessoa que não está sendo perdoada, faz mal para quem não perdoa. É quem não perdoa que está carregando esta bagagem. Me faz lembrar a porta da agulha, em que ainda há essa porta ainda em Jerusalém.
Então você entra pela porta da cidade, mas tem uma porta que só cabe a pessoa, não cabe o camelo com bagagem. Aquela porta ela foi colocada para os viajantes que chegavam à noite, de madrugada, vindo de comércios, de travessias de um lugar para o outro. E aquelas pessoas então chegavam tarde e a porta estava fechada, mas tinha uma porta pequena. Não passava a pessoa com o cabelo carregado. Então a ideia de Jesus dizia assim: descarregar o camelo. Só o camelo. Exatamente. O camelo chegava a passar com dificuldade, mas o camelo carregado não passa. Aí chega Jesus e fala o que sobre isso? Aí ele fala assim: ó, é mais fácil é um rico, mas aí está ligando a riqueza. Mas a ideia da bagagem aqui que eu estou usando, que é o pecado, que seria uma bagagem que você está carregando. E aí, falta de perdão. A falta de perdão é uma bagagem que você está carregando, que quando chega na porta da agulha você não passa, ou você descarrega aquilo ou você não entra. E aí pensando capacidade, né? Exatamente. Aí pensando em porta do céu, eu faço essa comparação, né? Que se você, a porta do céu é uma porta da agulha, é uma porta estreita. Uma porta estreita. Né? Que se você não deixa essa bagagem, você não consegue entrar. Ou você deixa a bagagem, que é a conta de perdão, e entra, ou fica com a bagagem e não entra na cidade, não entra, não é perdoado, não é restaurado, e assim por diante. Nessa metáfora eu termino a minha fala. Fantástico, fantástico. Já estamos quase acabando. Mais uma participação aqui do nosso presbítero. Jeremias está aqui, pode também perguntar, viu, Jeremias? Você em casa, faz um comentário agora aí. Você tem vivido uma vida que o Senhor espera? Ou você está trilhando? Falou, pastor, estou trilhando. Então tá bom, tá certo. Esse é o caminho. Tem que estar trilhando todo dia, todo culto. Ok? Pedro pergunta, quantas vezes, olha aí, devo perdoar? Jesus fala o quê? 70 vezes 7 deve perdoar. Não tem limite o perdão de Deus. Essa ideia de 70 vezes 7... Jesus trabalha o número da perfeição, o número de Deus, e não é uma conta de 70 vezes 7 que dá 490. É uma conta que Jesus diz: você deve perdoar sempre. Você deve perdoar com o perdão de Deus, sempre. É a disposição do coração em perdoar, e não necessariamente, não a quantidade de vezes. Porque senão seria uma coisa assim terrível. Quem é que vai pecar contra o outro? Ele fica contando. 490. Eu já te perdoei 489, presbítero. Então, você tem mais uma de crédito. Já era para você. Eu já estou cumprindo o Jesus que ele falou. E aí, pior que ainda Jesus fala assim: a pergunta do discípulo, do apóstolo é: quantas vezes devo perdoar ao dia? Ao dia. Aí Jesus faz essa aplicação, porque se trata da disposição do coração em perdoar, e não necessariamente na quantidade de vezes que você deve perdoar. É tudo que nós estamos girando no mesmo assunto, é a intenção. Quando você tem a intenção certa, a motivação certa, você vai praticar algo certo. Agora, quando a sua intenção, a sua motivação é errada, você vai praticar o erro. Então, assim, você, é o que Jesus falou sobre o pecado adultério e assim por diante. Se você começa na intenção certa e observando os ensinamentos, você vai praticar algo certo. Não tem como você estar numa intenção certa e praticar coisa errada. É impossível, porque vai fugir do padrão. Como que a pessoa tem o desejo de ser santo, mas vive no pecado? E aí não dá para não dá para andar naquela condição... eu sou nordestino, não levo desaforo para casa. Sendo cristão, você leva para casa, empacota, dá banho e põe no sofá. Da pizza, da chocolate. Porque Jesus levou desaforo para casa. Muito desaforo. E o pior de todos foi na cruz do Calvário. Lá ele levou o maior de todos os desaforos e nos ensinou que nós não somos em nada melhor do que Deus. Se Deus perdoou as ofensas, igualmente também nós devemos perdoar. Não tem como caminhar essa trilha sem o perdão. Não tem como. Uau, é isso mesmo. Estamos quase acabando, olha só.
Vamos ainda continuar aqui rapidinho para terminarmos. Aqui também a partir do versículo 19. Antes ele diz sobre o jejum, as pessoas que jejuam e ficam com cara de moribundo, está jejuando, só para demonstrar, entendeu? O versículo 19 diz assim, sobre o tesouro no céu, né? O olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude da vida. Sobre o tesouro no céu, ele fala para a gente construir riquezas, buscar o que é mais precioso, o que está no céu, onde o ladrão não rouba, né? A ferrugem não consome. Tem gente que ajunta um tesouro na terra, mas no céu não está construindo nada. A pergunta que fica é o que nós estamos construindo no céu, né? Não há um impedimento de ter as coisas. Sem dúvida. Não há esse impedimento na palavra de Deus. O que a Bíblia está condenando é o foco para ter essas coisas. É em detrimento daquilo que é mais valoroso, que é o reino de Deus. Então eu comparo o Ricardo Gondim, um pregador aqui conhecido nosso, né? Ele compara a nossa vida a uma corrida de barco a vapor, onde você está competindo e você começa a queimar o carvão e vai queimando e o barco vai prosseguindo, e chega um momento que acaba o carvão e o carvoeiro diz lá de dentro da caldeira: olha, acabou o carvão. E aí o capitão do barco, que é você, o capitão da vida desse barco, que é você, diz: começa a queimar o convés. E aí começa a tirar madeira do próprio barco para poder manter essa corrida sendo executada. Até onde você pode queimar a madeira do seu próprio barco para chegar no final. Há um limite para isso. E ele compara a nossa caminhada, a nossa trilha cristã com esta corrida de barco. Não somos impedidos de ter, mas o quanto eu posso investir nisso para ter. O foco é chegar, mas quanto eu posso abrir mão da minha vida espiritual, da minha vida com Deus, dos valores do reino de Deus, para alcançar isso que é um desejo da minha carne. Então a Bíblia conclui dizendo isso: tendo com o que comermos e com o que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Daí, o que vier para frente disso daí é lucro total. Se você tiver o carro, amém, beleza. Se tiver a casa, joia, maravilha. 2 carros, melhor ainda. E a verdade é, o mundo está aí para você conquistar. Exatamente, o mundo. Se você quiser continuar servindo a Deus, andando a pé, pagando aluguel, tudo bem, tudo bem. Agora você pode continuar servindo a Deus muito bem de vida, porque Ele também tem isso para a sua vida, se você buscar. E Salomão disse: vai ter com a formiga o preguiçoso. Fica reclamando de desemprego, realmente está difícil. Dá um jeito, faz acontecer. Deus é com você. Vai na força de Deus. Ele vai abrir portas, vai fazer acontecer, ok? Gente, o tempo já está se indo. Já vou ler aqui já uma participação da irmã Roseli. A continuação, para nós fecharmos o capítulo 6, vai falar sobre também, depois do tesouro no céu, a ideia do olho puro, né? Se você tem um olho puro, deixa ele. Agora, se o seu olho te leva para o inferno, é melhor você arrancar o seu olho e entrar no céu com um olho do que com os 2 no inferno. E se for literalmente isso aí, a ideia não é literal, não. A ideia não é literal. Mas o que for preciso para você ir para o céu, faça. Porque o que importa é você viver uma vida pura, é o que o texto está querendo dizer. A continuação fala sobre os 2 senhores. Não tem como a pessoa agradar a Deus e a mamão, servir a Deus e as riquezas. Inclusive o apóstolo João, ele chama as pessoas que querem andar agradando a Deus e o mundo. Quem agrada ao mundo automaticamente está também agradando o Senhor do mundo, sim ou não? Quem agrada o mundo é aquela palavrinha em grego que nós, difícil de pronunciar, né? É o sistematizomai, que é o mundo no sentido sistema, que é toda essa corrupção que está à nossa volta, que nós já entendemos muito bem. Então não tem como agradar. E aí o apóstolo João chama de adúltero. Você está adulterando quando você quer agradar aos 2 senhores ao mesmo tempo. Aí ele diz: adúlteras e adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo se constitui em inimizade contra Deus? Muito forte isso. É muito forte. E eu preciso que talvez vai chocar o que as pessoas vão ouvir agora.
Talvez você pense que a palavra adultério se refere só à traição conjugal de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Adultério é quando você vai naquele posto de gasolina e você diz: olha, meu carro está feio, porque a gasolina ela foi e está adulterada. Então, como que um cristão pode também diante de Deus adulterar? Se você foi nascido para amar e perdoar, e você não perdoa, você está adulterando a natureza cristã de Deus em você. Exatamente. E aí ele conclui dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí aperta, porque quem está no mundo não perdoa. Sim. Quem está no mundo não objetiva os valores do reino de Deus, não busca o reino de Deus. Eu chamo de algumas pessoas que eu conheci na minha caminhada cristã, que estiveram no nosso meio, mas não estão mais. Eu chamo de cristãos egípcios. Sabe por quê? Porque é um povo que saiu junto com Israel. E eles até creram durante até viram os milagres. Até viram também os milagres. E creram durante algum tempo. Mas na primeira oportunidade, quando saiu o sol, quando esquentou a moleira deles, quando a necessidade veio, eles estavam com aqueles que disseram: vamos voltar lá para o Egito, porque lá é o nosso lugar. Então são os cristãos. Isso entristece muito a Deus. Isso entristece a Deus. Do que Deus tem para entregar para aquele povo, tinha para entregar para aquele povo, do mover que Deus executou para tirar aquele povo dali, para manifestar a sua glória. E aí ele ouve pessoas dizendo: vamos voltar para o Egito, porque lá pelo menos tem comida. Lá nós somos escravos de Satanás, mas lá pelo menos tem diversão, lá tem baile, lá você faz o que você quer. Não é o tipo de comida que eles queriam voltar a comer. Lá tem cebola, lá tem alho, lá tem pepino. Meu irmão, domingo, você tem que vir para a igreja domingo na Santa Ceia. Tem algo de Deus preparado para a tua vida, uma palavra que o pastor Fernando vai trazer para a gente sobre esse assunto. Você não tem noção. Você não vai precisar comer alho, pepino, cebola. Existe um banquete diferenciado de Deus para a sua vida. Vem domingo que você vai participar desse banquete. E o povo quer comer isso, então, presbítero. Não. Aí, então, eu conheci uma irmã, e ela mora até perto de casa, e o filho dela veio a falecer. E aí, por conta disso, eu estava numa situação lá, e a gente estava fazendo alguma coisa lá, eu morava perto da casa dela, e ela estava chorosa. E aí eu perguntei: o que aconteceu, irmã? Desde que eu me converti, minha vida é uma desgraça. Absurdo. Eu ouvi aquilo assim, doeu em mim. Ri para não chorar, viu? Doeu em mim. Para não chorar. Desde que eu conheci a Cristo, minha vida é uma desgraça, só tristeza. Não, é só alegria. É só alegria. Capítulo 16, versículo 11 de Salmos: na sua presença há abundâncias de alegria, de delícias. Na tua presença há abundância de alegria. Então, desde que eu conheci Jesus, eu conheci o que é verdadeira alegria. Alegria ligada à vida eterna, ao Zoe de Deus, vida eterna, Zoe, que não tem fim. Essa alegria é a alegria do Espírito Santo de Deus, e ela vai permanecer atuando em mim, em nós, por toda a eternidade. E agora sim eu conheci a alegria. Antes o que eu vivi não era alegria, era falsa alegria. Tinha que injetar droga, tinha que dormir de madrugada, tinha que enfrentar perigos, brigas, discussões, tolerar gente que não estava indo para lugar nenhum, e você também estava indo junto para lugar nenhum. Não, agora eu tenho um destino, agora nós temos um destino. Agora nós conhecemos a verdadeira alegria. Agora eu tenho uma bússola que aponta para o norte, que aponta para o capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que em troca
da alegria que ele estava proposta, suportou a afronta dos pecadores. Uau. Né? Então agora sim eu conheci a verdadeira alegria. Mas isso, opa! Olha o truque. Não vai ficar gravado isso, irmão. Não vai pegar. Olha só. Mas uma coisa que você falou que me deixou aqui assim, entusiasmado, foi isso. Você falou sobre essa alegria da presença. Só tem como ter alegria se estiver na presença de Deus. Se não estiver na presença de Deus, não tem alegria. Se a pessoa anda por aí, vivendo esse tipo de vida, não vai ter alegria. Agora, se ela está na presença, como você disse. Exatamente. E o Salmo 4 ainda, Davi diz assim: tu encheste-me de alegria, encheste-me de alegria o meu coração, mais do que todos eles, quando veio a colheita da uva. Uau. Então, ele está falando de bens materiais, né? Tu colocaste alegria em meu coração, muito mais do que em todos eles, no dia em que chegou o dia da colheita das uvas, que eles ficavam muito felizes e alegres. Sim. Aí o salmista está dizendo: encheste-me o coração de alegria, muito mais do que os dele. Aí assim, nos nossos dias nós podemos falar assim: tu colocaste alegria no meu coração muito mais do que aquele sujeito lá que ganhou na Mega Sena, muito mais daquele camarada lá que vendeu 2, 3 bilhões na empresa dele. Incomparável, porque é uma alegria que vem do alto, não é uma alegria terrena, passageira. Você pode comprar um carro novo, zero, e ficar contente, alisar ele no primeiro, segundo, terceiro mês, quarto mês, mas daqui a pouco já começa a ser comum aquilo. Ó, se deixar a gente aqui, a gente vai até às 10 horas brincando, né, Pedro? A gente vai até às 10 horas. Olha só, por gentileza, faz essa leitura daqui a pouco aqui, da irmã Roseli, enquanto eu vou fazer o término do capítulo 6. Olha só, gente, no capítulo 6 ainda, diz assim, depois de falar sobre esses dois senhores, como falamos, a ansiosa solicitude pela vida. As pessoas ficam preocupadas com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, e Jesus fala sobre isso, para olhar para as aves do céu, para as flores do campo. E se você tem como base isso, o cuidado de Deus para com as aves, para com as flores do campo, você também terá de Deus o cuidado, você terá de Deus também o amparo. Aí ele termina o versículo 33 dizendo, o versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabeis o que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele termina dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Sua preocupação tem que ser agora, hoje, o que você vive agora praticando, o que você vive plantando para colher amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus, mas se amanhã você continuar vivo, você vai colher o que plantou hoje. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta paz, colhe paz. Quem planta alegria, colhe alegria. Quem planta ódio, colhe ódio. Quem planta tristeza, vai colher tristeza. Quem planta mágoa, vai colher mágoa. Então, nós fechamos aqui hoje, o presbítero vai terminar essa leitura da irmã Roseli, da participação dela, o capítulo 7. O capítulo 6, nós teremos quinta-feira que vem o capítulo 7 para terminar essa série do sermão da bem-aventurança, o sermão da montanha conhecido, muito forte, tenho certeza que trouxe um enriquecimento para a sua vida e para o seu elevo espiritual. Irmã Roseli, é isso? Amém. Ô irmão, um beijo no coração, nós estamos morrendo de saudade dos teus abraços aqui e tudo mais. Deus abençoe, um beijo. Então, o que ela está falando aqui, irmãos, trata-se daquela questão que nós falamos a princípio, principalmente quando eu cheguei aqui, que nós falamos das coisas terríveis que podem nos acontecer, e eu vou dizer, tem coisas que é muito difícil, tem coisas que você não consegue alcançar perdão fácil. Às vezes tem uma situação também, irmãos, que é você que não consegue se perdoar. Como que eu fiz aquilo? Como que eu me deixei levar por aquilo? Como que eu deixei falar aquilo? Já passou por essa situação? De alguma coisa que acontece, ou algum acontecido, e foi você preocupado, e você não se perdoa, e aquilo bloqueia você. Eu teria até um testemunho para contar, que nós não temos tempo para isso.
Mas isso pode acontecer, de coisas terríveis que nos acontecem. E aí, nessa situação, é nesse ponto que nós temos que contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz curar, é Ele que nos cura, é Ele que nos cura, é Ele que nos sai, que tapa as feridas do nosso coração. Tem coisas que não estão ao nosso alcance e você pode ficar doente por essa questão de não se perdoar ou de não perdoar alguém. Você fica doente. E aí eu encerro a minha fala. Chega até num quadro depressivo, tem gente. Sim, claro, sim, claro. E aí o detalhe, irmãos, para encerrar a minha fala, é que muitas vezes nessa questão, não é só uma questão de atitude humana, é uma questão também espiritual, onde Satanás, onde demônios, eles podem facilmente se aproveitarem desta situação, da falta de perdão, para destruir aquela pessoa. Famílias, trabalhos, ministérios. E o diabo lá fica lá instalando. Qual que é o papel do diabo ali? É ficar lembrando ele do acontecido, é ficar lembrando ele da falha, é ficar lembrando ele que ele é uma pessoa, uma pessoa desprezível, que jamais você poderia ter. Esse é o papel dele. E nessa condição a pessoa vai morrendo interiormente, a tal ponto de trazer doenças no corpo, desfiguração, rugas. Tem todo um peso espiritual. Danifica mesmo a vida da pessoa. Tem um peso espiritual assim tremendo. Mas não é a ação do inimigo direta, é a ação indireta dele, mantendo aquele peso sobre a pessoa. Por isso que na figura lá do tabernáculo, uma das questões que Deus purifica é o interior do indivíduo, para que ele possa, uma vez limpo, puro, ele também possa perdoar. Alguém pode estar dizendo assim, presbítero, eu estou me sentindo pesado. Alguém, se estivesse agora aqui na nossa frente, falaria: presbítero, pastor, eu estou me sentindo pesado, estou me sentindo cansado. Jesus diz para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que você receba em Jesus agora o alívio para a sua alma. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e ele quer trocar pelo seu. Ele já levou o seu, ele quer pegar e jogar fora. Aceite isso de Jesus. Vou falar os recados que nós temos para domingo, e depois o senhor faz uma oração para terminarmos essa moda dos esclarecedores. Domingo tem aquela ceia maravilhosa. Serão 2 cultos em vez de 3. Não haverá necessidade. O pastor achou por bem, conversou com os irmãos. Você venha de posse da sua máscara, vai ter toda a higienização aqui, vai ter o álcool em gel, tudo direitinho, como vocês sabem. São 2 cultos, né, presbítero? Em 2 horários, né? Um vai ser às 9 horas e o outro será às 10h30. Então você não pode perder a oportunidade. Procure direitinho o pastor, você que não deu o seu nome ainda, que vai falar: vou vir no culto das 10h30, das 9 horas. Dê o nome, fala com o pastor no grupo ou no particular mesmo, certo? Deus abençoe. E a transmissão vai ser às 10h30. Ótimo, a transmissão será às 10h30. Ok, meus irmãos? A transmissão será às 10h30. Você que vai estar em casa, as irmãs e os irmãos que fazem parte do grupo de risco, estejam em casa, participando da ceia, como tem sido feito durante esses últimos meses. Já está acabando. Nós acreditamos ainda que esse ano participaremos todos juntos de uma forma assim maravilhosa. O presbítero vai fazer uma oração. Mais uma vez agradecemos ao pastor Fernando. Mais algum recado, presbítero Roberto? Tudo certo? Isso. Salma, tudo certo? Obrigado pelo apoio de vocês, a equipe maravilhosa como sempre, nos ajudando. Enfim, faz uma oração pelos seus irmãos que estão em casa. Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. De repente você, irmão, pensa assim: olha, eu não tenho condições de cumprir esses requisitos. É por você que eu oro. Eu não tenho condições de perdoar aquela tal situação. É por você que eu oro. Porque você é filho amado, você é filha amada, e Deus quer te abençoar grandemente, ricamente, né?
Eu tenho muitas experiências, gostaria de compartilhar algumas algum dia. Mas eu vou orar por você, pelos irmãos que querem alcançar, que querem colocar-se agora diante de Deus e dizer: Pai, me ajuda a minha pequena fé, ajuda a minha pequena força, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus amado, nós queremos neste momento te louvar, te engrandecer, te agradecer, Senhor meu Pai, por tudo que aqui, pela tua misericórdia, Senhor, nós pudemos tratar nesta noite, Pai, e nesses dias que se seguem, Pai. Senhor, nós queremos te louvar, porque este, conforme diz o teu servo, este é o padrão. É isso, Senhor meu Pai, que nós devemos ter em mente, no coração, querendo te agradar, Senhor, em tudo querendo te ser agradável, como filhos, como filhas, Senhor. E se, de repente, aqui nesta noite, Senhor, alguém que gostaria de ter esta força, que gostaria, Senhor meu Pai, de se colocar diante da tua presença, Pai santo e amado, e dizer: Pai, me ajuda, eu quero perdoar, Pai, me ajuda, eu quero ser santo como tu és santo, eu quero trilhar o caminho da santidade, eu quero trilhar o caminho, Senhor meu Pai, dos vencedores. Pai, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Senhor, ajuda a tua filha, ajuda, Senhor, o teu filho, em nome do Senhor Jesus. Dá, Senhor meu Pai, derrama sobre a vida dela os recursos necessários, Senhor, para que ela tenha condições, Senhor meu Pai, de executar esta palavra em sua própria vida e ser liberto totalmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e poder, Senhor, o seu caminhar na sua trilha, Pai querido e amado, Senhor meu Pai, viver uma vida, Senhor, de perdão, uma vida, Senhor, de humildade, uma vida, Senhor meu Pai, que te agrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim. Nós somos dependentes, Espírito Santo de Deus, da sua ação, da tua atuação em nossa vida. Nós estamos aqui ministrando essa palavra, não porque nós somos, Senhor, bons, não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos, Senhor, alguma coisa superiores, sim, aos irmãos, não, sim, mas é porque temos alcançado misericórdia, sim, para atentarmos para isso, para a tua palavra, sim, e nós estamos aqui nesta noite compartilhando, sim, com os teus irmãos, com aquele que porventura, Senhor, está nas redes sociais nos assistindo, está ouvindo esta palavra e se enxergou nela e vê que necessita de tomar uma atitude que mude a sua vida e que agrade a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos por estas pessoas, nós abençoamos, Senhor meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, eu termino, Senhor, esta oração, quebrando e anulando, sim, Senhor, sim, toda a força do inimigo agora, sim, toda a operação das trevas agora, eu ordeno que caia por terra agora, em nome do Senhor, sim, Jesus Cristo. Eu levanto, Senhor, a minha voz agora na autoridade do teu nome, juntamente com aqueles, Senhor, que dizem amém comigo, Senhor meu Pai, para destituir Satanás, os seus demônios, do trono que ele estabeleceu no coração e na mente, Senhor meu Pai, de alguém que porventura se encontra, Senhor, nesta condição deplorável de falta de perdão, de condição, Senhor meu Pai, de santificação. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti, ó Pai, e ordeno a bênção e a Tua misericórdia, o Teu favor, Deus, sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até domingo, em nome do Senhor Jesus.